Vamos falar da lei da ficha limpa. Pode impedir que algumas pessoas se candidatem para as eleições deste ano. Em regra, os políticos que foram condenados ou que praticaram alguma conduta ilícita não podem ter a candidatura registrada por se tornarem inelegíveis. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou um glossário, que é uma lista alfabética com as principais regras que podem ou não ser motivo de impedimento de se candidatar às eleições em 2022. Antônio Carlos Silva tem as informações para você. Vamos ver. A Justiça Eleitoral considera várias leis para autorizar uma pessoa para disputar o voto a um cargo eletivo. Uma delas é a Lei Complementar 135 de 2010, a popular Lei da Ficha Limpa. O cidadão que quiser se candidatar a um cargo público, ele precisa cumprir determinadas condições. A nossa Constituição, ela descreve algumas condições. Dentre elas, ele deve ter maior de 18 anos para concorrer ao cargo de vereador, 21 prefeito ou vice, 30 governador, 35 presidente da República. Ter nacionalidade brasileira, estar filiado a um partido político, ter domicílio eleitoral na circunscrição. Então, existem algumas regras para que ele possa se alistar, para que ele possa se registrar como candidato, para que ele possa ser candidato. Além disso, existem algumas outras imposições que impedem que ele seja candidato. É o que nós conhecemos como lei da ficha limpa. A Constituição também, ela indica que a lei definirá outras condições, além dessas que eu disse, a fim de resguardar a probidade do cargo, a fim de resguardar que apenas cidadãos que tenham efetivamente ficha limpa possam se candidatar. Pessoas condenadas em julgamentos coletivos, como do Tribunal do Júri no Fórum da Comarca, no Tribunal de Justiça e no Tribunal de Contas do Estado, são consideradas ficha suja e se tornam inelegíveis. Alguns crimes que a lei entende que são graves e que o indivíduo não pode, em razão de tê-los cometido, se candidatar, como, por exemplo, integrar a organização criminosa, crime de homicídio, tráfico de drogas, corrupção. Então, existem inúmeros crimes que a lei diz, olha, se o indivíduo for condenado e essa condenação for confirmada em segunda instância, ele já está automaticamente inelegível e não pode ser candidato. A Justiça Eleitoral fica sabendo quem são os políticos ficha suja porque esses órgãos colegiados compartilham seus bancos de dados. Além disso, políticos adversários e o Ministério Público também pesquisam e denunciam os ficha suja. Além disso, existem outras situações, como, por exemplo, o parlamentar que é cassado porque se entendeu que ele quebrou o decoro parlamentar, seja na Câmara Municipal ou na Câmara Federal. Além disso, se o indivíduo for condenado por improbidade administrativa porque ele desviou recurso público, ele também fica inelegível desde que essa condenação também seja confirmada em segunda instância. A Justiça Eleitoral vai decidir, e se a Justiça Eleitoral decidir que ele está inelegível, os votos que foram dados a esse candidato, eles são declarados nulos. O juiz explica: quem tem a candidatura impugnada por ser ficha suja pode recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas se perder o processo em última instância, o partido poderá substituir o candidato, desde que haja prazo legal. Se o Tribunal Superior já decidir que não pode se candidatar, a campanha deve ser paralisada desde então. Mas é importante que se diga que, mesmo que o candidato ele prossiga na sua campanha, ele prossegue por sua conta e risco. Por quê? Porque existe um período limite em que a legislação eleitoral autoriza a substituição do candidato. Então, se porventura o TSE dizer, olha, você está barrado a partir de determinada data, e se a partir desta data o partido não puder substituir, vai haver uma baixa, portanto, naqueles votos que, afinal de contas, o candidato a deputado, por exemplo, que é nessas eleições, o voto dele vai também para a legenda. Então, há prejuízo nessas circunstâncias ao próprio partido. Se nós tivéssemos celeridade na justiça, né, tudo que ele falou estava ótimo, estava lindo. Eu acredito dessa forma. O problema é o seguinte: o sujeito comete um crime, um ato ilícito de corrupção, ele como agente público, né, existe uma reencarnação praticamente, né, quase que um período gigante entre o ato cometido de corrupção e a condenação dele. Nesse interstício, nesse espaço de tempo, ele pode ser candidato. Ele tem que ser condenado em segunda instância.
Por isso, nós temos aqui em Mato Grosso candidatos a deputado estadual, que já foram condenados em primeira instância. Está lá para cima o processo dele e ele joga com a lei. Como tem muita grana, tem muito dinheiro e pode pagar bons advogados, ele vai empurrando, ele vai empurrando, ele vai empurrando. E pode se tornar deputado estadual, deputado federal. Condenar uma pessoa que não é deputado é uma coisa, um cidadão comum é uma coisa, né? Agora, você condenar, você botar na cadeia um deputado federal, um deputado estadual, ele que tem foro privilegiado, aí é outro papo, meu amigo, entendeu? E é exatamente nesse jogo que os bandidos do colarinho branco acabam entrando. Quantos processados, de certa forma, já, entre aspas, condenados pela Lava Jato, são candidatos novamente a deputado federal, a senador, a deputado estadual e por aí vai. Eles jogam com a lei o tempo todo. Por que tudo isso? Porque simplesmente ficou instituído dessa forma. Então, eu acredito assim, que na teoria, a lei da ficha limpa ela é linda, só que na prática ela não funciona. Ela não funciona, porque se nós tivéssemos celeridade na justiça, tudo bem. Todos esses caras aí não seriam candidatos. Seriam condenados. Tem gente que está aí, porque fulano pegou 180 anos de prisão, mas está desfilando e está fazendo campanha. Está desfilando e fazendo campanha por qualquer um outro trabalhador, que não tem processo nenhum, e vai concorrer com ele. Vai concorrer com ele a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Você acha que nós temos um país sério numa situação como essa? Você me desculpa, mas você acha que nós temos um país sério? Nós temos um candidato que foi condenado na vaga. Ele não foi inocentado. O Lula não foi inocentado, deixar bem claro. Não foi inocentado. Ele é candidato à presidência da República nesse país. Né? E está tudo certo, está tudo lindo. Então, existem tantas nuances na lei, tantas oportunidades, que os advogados, muito bem pagos, acabam serpenteando, empurrando para beneficiar o seu cliente. Essa que é a história. Esse é um problema. Outro problema, partidos. Os partidos aceitam qualquer um para ser candidato. Os partidos deveriam fazer um filtro para ver se pelo menos aquele candidato tem a mínima condição de realmente nos representar num Senado Federal, num Congresso Nacional como deputado federal, numa Assembleia Legislativa como deputado estadual. Não basta ter um poder econômico, ter grana para ser candidato, não é só isso. Precisa ter conhecimento, saber exatamente o que é que ele vai fazer. Muitos acabam chegando lá por oportunidade, por conveniência. Tem muita grana, ganha muito dinheiro no agronegócio, por exemplo, mas não tem a mínima preparação de gestão pública, não sabe nada, zero, mas ele está sendo empurrado. Ele vai empurrado justamente porque ele tem condições financeiras de chegar até lá. Agora, aquele que é preparado muitas vezes, não tem a mínima chance, porque não existe isonomia de tempo, principalmente em televisão. Muitas vezes o cara é preparado, mas ele tem 8 segundos para ele falar o que ele pensa. 8 segundos contra 2 minutos e meio, 3 minutos do seu concorrente, que já está na vida pública há 20 anos. A vida inteira viveu de política. Como é que você vai concorrer com um cara desse? Como é que você, que está se predispondo a ser candidato a deputado estadual, por exemplo, vai concorrer com alguém que já é candidato a deputado estadual, já é candidato a deputado estadual pela segunda vez, pela terceira vez? Ele que está aí há 4, 5, 8, 10 anos com a verba indenizatória, todo mês ajudando aqui, é um boi no rolete ali, é uma comunidade que pede isso, como é que você vai competir com um cara desses? Me fala, Jacinto. Nunca! Você vai servir de escada para ele. Ele precisa se reeleger, aí ele fala, pô, você é um cara bom de voto, aí você vai para lá, entendeu? Né? O pessoal gosta de você, você vai para lá, você vai fazer escadinha para ele precisa de escadinha. Né? Agora com a federalização, então, ele precisa de alguém para ter voto para ajudar ele a se reeleger. Então o sistema não ajuda, ele não ajuda, né? Especificamente com relação à ficha limpa, volto a reforçar, pelo menos esse é o entendimento que eu tenho. A intenção é boa, a intenção é ótima, mas na prática, você me desculpa, tem muita gente que não deveria nem passar pelo filtro de partido. O partido tinha que ver se ele tinha um lastro moral, um lastro ético mesmo, para poder ser candidato, mas o partido aceita. O partido aceita qualquer um, não está nem aí, está entendendo? Quer dizer, então, quem sofre com isso é a própria sociedade, porque é a sociedade que vai legitimar esse cara. Nós temos uma ferramenta na mão que é o voto, Se você vota errado, não adianta reclamar depois. E o pior de tudo isso é saber, muitas vezes, que alguém que já foi condenado não, que já está em processo de condenação, foi condenado em uma instância, o processo dele subiu, né? Certo? Você vê alguém que diz que vai votar nesse candidato, sabe por quê? Porque esse candidato vai ajudá-lo. Vai ajudá-lo. Aí você vê realmente que a qualidade, inclusive, do voto
é péssima, porque os caras só querem olhar o próprio umbigo, o próprio interesse e pronto, acabou. Essa é a nossa infeliz realidade. E vamos torcer para que nessa eleição agora a gente